Olá, nós vamos iniciar um novo treinamento. Esse treinamento nós vamos falar sobre nutrição interal e eu convido aqui a Emanuele e a Carolina, que são as nutricionistas aqui da casa, e elas vão estar apresentando para vocês o treinamento de hoje. Obrigada, meninas, por participar. Bom, eu sou a Carolina e vou dar início à apresentação. Então, a nutrição interal ela pode ser definida, como um conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio, da nutrição interal. Então, a nutrição interal é uma alimentação para aqueles pacientes que não têm a possibilidade de se alimentar por via oral. Então, é uma forma de prover nutrientes ao trato gastrointestinal por meio de uma sonda. E essa sonda ela pode ser tanto nasogástrica, orogástrica ou nasentérica, sendo posicionada ou implantada no estômago ou no intestino delgado, desde que esse trato gastrointestinal esteja funcionante. Uma vez que ele não está funcionante, a indicação é de nutrição parenteral. Esses são os tipos de posicionamento de sonda que eu já havia mencionado: a nasogástrica, orogástrica, a sonda de gastrostomia, sonda de jejunostomia, nasoduodenal e nasojejunal. O início da terapia nutricional precoce, ela traz alguns benefícios, como a melhora da resistência às infecções, melhora do sistema imunológico, promovendo aí a cicatrização de feridas, impede o agravo dessa desnutrição, reduz o tempo de internação e também reduz custos hospitalares. E a presença da equipe multi, nessa terapia nutricional precoce, visa garantir que a sonda seja realizada com eficácia e segurança, porque o primeiro contato com o paciente é com a enfermagem. Então, recomenda-se que essa sonda seja iniciada em um baixo volume de 10 a 20 ml horas ou até 500 calorias por dia. É uma quantidade suficiente para prevenir a atrofia dessa mucosa intestinal. A via gástrica é a que nós mais utilizamos, aqui na casa, é também um consenso americano e europeu. E aqueles pacientes que apresentam um alto risco de aspiração, ou uma intolerância gástrica, têm benefícios da sonda pós-pilórica. E também há estudos, que indicam o posicionamento pós-pilórico em pacientes críticos, que deve ser rotineiro. Há índices de redução de pneumonia. E quais são essas indicações para o início da terapia nutricional interal? Quando houver o risco de desnutrição, ou seja, quando a ingestão oral foi inadequada para prover de 2/3 a 4/3 das necessidades nutricionais, quando o trato digestório estiver total ou parcialmente funcionante, essa ingestão alimentar por via oral menor que 75% das recomendações em até 5 dias, suplementação oral. Impossibilidade de via oral ou ingestão menor que 60% das recomendações nutricionais, sonda. E não deve ser instituída a TNE, de modo geral, a menos que se espere utilizar ela por de 5 a 7 dias, E no pré-operatório também, ela deve durar pelo menos 10 dias para aquela melhora significativa do estado nutricional do paciente. Meu nome é Emanuele e eu vou falar um pouquinho das contraindicações para o início da terapia nutricional interal. Então, são contraindicações a disfunção do trato gastrointestinal ou condições que requeiram repouso intestinal, quando a gente tem obstrução mecânica do trato gastrointestinal, refluxo gastroesofágico intenso, quando a gente tem ilho paralítico, quando ocorre algum episódio de hemorragia grave, fístulas de alto débito maior que 500 ml por dia, quando a gente tem também pancreatite grave. O acesso enteral de longa permanência. O que acontece? Quando a terapia nutricional enteral ela é necessária por mais de 6 semanas, a gente deve considerar a realização de gastrostomia ou de jejunostomia, que é um acesso direto ao sistema digestório através de uma abertura. E isso acaba evitando complicações relacionadas com a sondagem nasoenteral, como a irritação no trato gastrointestinal superior e infecções de seio da face.
Cuidados no manejo da nutrição enteral. Então, a gente deve realizar sempre a troca de equipos, no mínimo a cada 3 dias. Aqui no hospital, o equipo ele é trocado todos os dias e a gente tem que ter também a correta higienização do equipo para evitar obstruções. Sempre ofertar a dieta com a cabeceira elevada a 45 graus e a gente ter sempre atenção à data de validade das dietas após aberta e ao volume prescrito, a fim de evitar complicações para o paciente. Vou falar um pouquinho sobre a síndrome de realimentação. Ela se caracteriza como uma manifestação clínica complexa, potencialmente letal, que ocorre em consequência da realimentação em pacientes gravemente desnutridos ou em jejum prolongado. A principal característica é a alteração na concentração de glicose, eletrólitos, vitaminas, minerais e fluidos corporais, associada a anormalidades metabólicas. Após, então, um período de privação alimentar, o rápido início da nutrição provoca um retorno súbito e intenso à glicose como fonte de energia. Isso aumenta os picos de insulina e leva a uma rápida entrada nas células de glicose, potássio, magnésio e fósforo. Isso leva a alterações associadas. O que acontece? Para a gente evitar essa síndrome, a gente deve iniciar a nutrição enteral gradativamente, o aporte calórico, corrigir as desordens hidroeletrolíticas e repor tiamina, principalmente, que é a vitamina B1. E a gente também deve estar atento com os níveis séricos, principalmente de fósforo, potássio e magnésio. E a gente vai repor eles sempre que necessário. Aqui na casa mesmo, a gente recentemente teve um paciente internado com a gente que ele era muito desnutrido, ele estava caracterizado em magreza grau 3, então ele ficou com a gente, ele está inclusive internado ainda na casa, e ele foi um paciente que usou a sonda nasoenteral e a gente até associou com a nutrição parenteral, um paciente extremamente desnutrido e a gente teve que reiniciar esse paciente gradativamente. A oferta dele de nutrientes foi muito gradativa, para que a gente não tivesse o risco realmente de acontecer essa síndrome ou de expor esse paciente ao risco da síndrome de realimentação. Porque uma vez que a gente oferta os nutrientes devagar, a gente evita que essa síndrome ela possa acontecer ao paciente e a gente garante segurança para ele através de uma oferta gradativa, mais lenta, só que ela vai gerar um resultado muito melhor, porque a oferta de nutrientes rapidamente, ela gera inúmeras complicações para o paciente. Então, a nutrição enteral, ela deve ser iniciada, como a Carol já falou, aos poucos. A gente geralmente começa com 20 ml no primeiro dia e vai subindo. Quando o paciente não tem o risco da síndrome, até o terceiro dia a gente já adequou o paciente, mas quando tem o risco da síndrome de realimentação, no primeiro dia, a gente começa com 1/3 da necessidade calórica do paciente e a gente mantém isso por de 2 a 3 dias. No quarto dia, a gente vai para 2/3 da necessidade calórica e somente no quinto dia que a gente consegue adequar. No último slide, vem falando para a gente o manejo nutricional em pacientes com risco de síndrome de realimentação e como a gente faz para determinar o risco para a síndrome de realimentação. Então, a gente tem aqui as variantes. No risco baixo, IMC menor que 18,5, perda de peso não intencional maior que 10% de 3 a 6 meses, baixa ou nenhuma ingestão alimentar por mais de 5 dias, histórico de abuso de álcool ou de drogas. Risco alto, IMC menor que 16, perda de peso não intencional maior que 15% em 3 a 6 meses, baixa ou nenhuma ingestão alimentar por mais de 10 dias e baixos valores de potássio, fósforo e magnésio. E como risco muito alto, IMC menor que 14 e a perda de peso maior que 20%. Essa foi a nossa apresentação, a gente agradece. Agora vou mostrar para vocês um vídeo demonstrando como faz a lavagem da sonda enteral. A sonda tem 2 vias, uma que vai à dieta e a outra via para realizar a lavagem. A seringa com água, lembre-se de com o polegar segurar a tampinha da outra via para evitar acidentes. Injete a água lentamente e numa quantidade ideal que faça a lavagem de todo o circuito da sonda. Prontinho, pode reiniciar a dieta.